Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? A gente continua ainda aqui nessa realidade, tá, pessoal? E não é fácil, né, pessoal? As coisas que a gente está presenciando aí, mas são coisas que tem que acontecer, tá? É coisa ruim, é uma energia baixa, mas a gente não tem o que fazer, pessoal. Porque isso é tipo uma programação. Tem que acontecer, tá na escritura, né, pessoal? Tem um monte aí agora aí falando aí da escritura, né? Que o tempo vai ser abreviado, né? Para que os escolhidos seja salvo, tá? Então, tem muitos aí comentando, aí você vai ver muito desses assuntos aí pelas coisas que têm acontecido. Mas isso, pessoal, já venho falando aqui, ó, há tempo, tá, pessoal? Quem está assiduamente aqui no meu canal sabe disso, tá? E que essas coisas vão acontecer, tá? Agora, só que, né, traz uma frequência, né? Porque notícia ruim, as pessoas vibrando, então pessoas sofrendo também, tá? Então, tudo isso, o magnetismo, tá? É lançado nessa realidade, tá? E a gente que somos espiritual, a gente sentimos esse baque aí, tá, pessoal? É isso, por isso que a gente vai ter que se cuidar, tá? A gente vai ter que se espiritualizar, a gente vai ter que se equilibrar para que essas coisas não afetem a gente, tá? Mas a gente tem que ficar alerta porque agora estamos num tempo de que a gente podemos escapar, pessoal. A gente vai ter que largar tudo aqui, tá? Essa vida que foi colocada a gente que a gente acha normal, né? Entre aspas, né? Essa vida que isso só de que a gente diz que é normal, que a gente foi colocado é tipo um rato de laboratório. Então, as pessoas juntas, tá? Para eles saberem manipular as pessoas. E é o que aconteceu. A gente estava dormindo, tá, pessoal? Muitos aí que são espiritual, que veio para fazer o bem aqui, tá dormindo, tá, pessoal? E o inimigo sabia disso, foi aproveitando para ganhar o quê? Ganhar espaço, ganhar notoriedade, tá? A gente sabe que essa realidade é dominada por uma elite, né, que tem vários braços aí, tá? Onde tem essas pessoas que já venderam a alma para Satanás, tá, pessoal? Para o diabo, tá? Estão comprando agora de fazer o mal, tá? Mas só que tem algo impedindo a ele, que você sabe quem é que impede ele de fazer esse totalmente mal. Mas ele vem fazendo mal aí, provocando até o momento, tá? Que vai se manifestar aí, tá? Um líder, porque eles estão caminhando para fazer um, um mundo, como é, uma liderança mundial, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso aí, tá? E isso tá correndo para isso, tá? Para querer dominar, para querer tudo. Então vai ser finança, vai ser tudo. Então vai ser o momento que vai atacar todos aqueles que são espirituais, cristãos, as pessoas que estão querendo fazer a vontade de Deus, tá? Mas isso vai ser uma coisa que ele primeiro precisa criar o caos para as pessoas terem necessidade e eles dizer que é bonzinho. Então, por isso que muitas pessoas vão aceitar, como é que a maioria fala, a marca da besta, né? Muitos vão aceitar por causa dos benefícios daqui dessa realidade. Então, por isso que ele está dominando, tá? Toda essa matéria. Foi o que ele ofereceu a Cristo, tá, pessoal? Lembra aí da tentação de Cristo? Você lembra o que é que ele ofereceu? Né? Lhe darei tudo
Mas Cristo tinha que fazer o quê, pessoal? Vocês lembram? Tá aí, né? E Mateus, né, pessoal? Lucas também, né? A tentação aí de Cristo aí. Coloca aí, lê aí. Então, o que é que ele ofereceu a Cristo? Né? Levou Cristo ao, e disse assim, mostrou todo o reino do mundo. E disse assim, tudo isso te dareis, mas se prostrado me adorar. E muitos, eles vão colocar isso para muitos e muitos vão aceitar isso, tá, pessoal? Será que você vai fazer igual a Cristo? Dizer assim, não tentarás o Senhor teu Deus, só o Senhor teu Deus, só a eles adorarás e só a ele prestará culto. Será que você vai poder falar isso pro anticristo que vem aí? Você sabe que você já vai ser, ó, vai passar o rodo em você, tá? Ele vai tirar seu CPF daqui. Então, já teve muitos aí, tá? E principalmente artista aí, que o CPF dele já foi sumido. Então a gente está caminhando para isso, tá, pessoal? Por isso que a gente vai ter que fugir, tá? Às vezes a gente vai ser morto dentro das matas, tá? Às vezes com fome, ou então animais podem nos matar lá, tá? Entende, pessoal? Aconteceu isso com os apóstolos, vai acontecer agora com a gente, tá, pessoal? Você acha que eu tô na primeira lista ou não tô? Olha, eu tô aqui falando sobre isso com vocês aqui. Eles estão vigiando, eles estão vendo tudo, pessoal. Então não tem como fugir, tá? Então vai ter um tempo que vai chegar esse momento que a gente vai ter que zarpar daqui, tá, pessoal? E você vê essas coisas acontecendo, provocada, né, por esses, você sabe, nessa elite aí, né, provocada por isso, então tá acontecendo, então. Muita gente estão desencarnando aí, tá, pessoal? E tem que estar preparado, pessoal. Então eu estou preparado. Qualquer momento eu posso sair dessa realidade. Vocês que ficaram aí, né, em igreja, atrás desses pastores de dinheiro, de coisa, não vai valer de nada, viu? Não vai valer de nada. Você disse, meu Deus, o que é que eu estava fazendo da minha vida? Vai ter muitas pessoas que vão ter esse sentimento, tá, pessoal? Mas é isso, tá, pessoal? É o que está acontecendo e vai ter momento que a gente vai ter que escapar, tá? A não ser que você aceite a condição de adorar aí Satanás. Que Cristo não, você viu o que, é que aconteceu, né? Mas vamos crer em Deus, tá? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, Deus também pode trazer a gente a vida, né? A vida eterna, vai nos dar a vida eterna, tá? Se a gente permanecer fiel, tá, pessoal? Se a gente aceitar o que estão oferecendo e receber marcas aí já é outra coisa que vai acontecer, tá, pessoal, com você, tá? Será que você vai ter fé para resistir, pessoal? Será que você está alimentando a sua fé? Eu fico preocupado, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui, eu saí ontem, né, para resolver, por isso que eu não gravei ontem, né? Para resolver aqui, eu fui lá, eu vi muitas pessoas dormindo, tá? Tem pessoas da minha família dormindo também, tá? Não sei se eles vão chegar nesse momento de que a gente vai precisar bater fuga, tá, pessoal? Muita gente grudada ainda em muitas coisas, pensando aqui em muitas coisas, tá? Nessa vidinha, né? Que foi colocado a gente para viver, se perturbando com muitas coisas que não tem valor e não se preparando, né? Brigando por coisa fútil, inútil,
né? Muitos aí eu vi, tá? E eu tô sentindo que as pessoas, eu saí ontem, né? Sentindo que as pessoas estão agitadas, tá, pessoal? Com ansiedade, com, sabe, não dormindo direito. Eu mesmo fui um desse, tá? Esse dia eu não tinha dormido direito, agora que eu tô já dormindo um pouco melhor, tá, pessoal? Tanto problema físico meu, do estômago, né? Como problemas energéticos também. Então, juntou tudo isso e criou esse bolo gostoso que fez com que eu tivesse aí umas insônias, tá, pessoal? Então, juntou tudo isso, tá? Então, eu senti ontem, né, as pessoas agitadas, até o cidadão que estava consertando o tablet aqui, o cara fumou mais de 3 cigarros agitado, levantava. Mas quando eu cheguei e comecei a falar lá de espiritualidade, eu até gravei um vídeo lá na cidade, eu gravando, eu falando de espiritualidade para ele, né? Ele ficou mais calmo, pessoal. A energia foi, ele foi se acalmando. Mas o cara tava numa agitação só, tá, pessoal? Eu, eu fiquei assim olhando e tal. As pessoas estão assim por causa das coisas, né? E pior de tudo, quando as coisas estiverem faltando, né, pessoal? Vocês sabem aí que a gente precisa ter alimento e água, porque pode acontecer pelas coisas que vêm aí, falte essas coisas básicas que a gente precisa. Qual é o que a gente precisa, as coisas básicas? Alimento, água, né? Então, hoje em dia tá em internet, energia, então são as coisas básicas. Talvez aí não tenha mais luz, não tenha mais internet, então a gente não vou poder ficar mais gravando vídeo para vocês. Por isso que vocês aproveitem esse tempo, pessoal. Aproveite esse tempo para se dedicar a essas coisas espirituais, entender as coisas, se preparar espiritualmente, fisicamente também, tá? Porque não vai vir coisa boa, pessoal. E a gente tem que estar preparado tanto no espírito, porque a qualquer momento a gente pode também deixar essa vida física, a nossa consciência, tá? Então vamos aproveitar, o tempo tá aí se findando, pessoal. O tempo tá se findando. Eu tô aqui falando, as pessoas, tá? Tem pessoas até da minha família, pessoal, dormindo ainda em cima dessa terra. Essas pessoas vão desencarnar, vão perder, vão ficar em umbral. Tem que, sabe, pessoal, a gente nos dedicando, porque você vê que a frequência não é brincadeira. A gente sente, a gente que é espiritual, baixa a frequência, depois aumenta. Essa semana foi assim comigo, tá? Teve algumas pessoas que percebeu isso aqui, a minha frequência um pouco baixa, tá, pessoal? Com problemas físicos também e esses problemas energéticos, tá, pessoal? Não é fácil, por isso que orem, tá, pessoal? Ore aí por mim, sabe, ajude aqui o trabalho, tá? Para que alcance pessoas que vá tomando consciência, tá, pessoal? Porque eu não sei quanto tempo a gente tem, tá, pessoal? E não é muito tempo não, tá? Talvez o tempo da graça pode estar se findando, tá? Entende? Então, vamos, né, pessoal? Eu espero que essa introdução possa fazer você refletir, tá, pessoal? Agora, se você, que nada, é isso mesmo, porque o sinal foi dado, você viu lá no alerta da Defesa Civil, você viu o nome que foi dado lá, o alerta. É um alerta. Aí tiraram de tempo. Não, foi aí um hack, é brincadeira. Para vocês continuarem a sua vidinha como vocês gostam de continuar. E depois vocês vão ser arrancados dessa vidinha aí. Tá? Entende, pessoal?
O nome lá foi dado, né? Misantropia, tá? Todo mundo ouviu, todo mundo percebeu o sinal, todo mundo não está inocente. Ah, não é nada não, e continua a sua vida. Você não toma consciência, não se prepara, aí eu não posso fazer nada por você, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui nosso estudo, aonde a gente parou, pessoal? Lembra onde a gente parou? Não, ou já esqueceu? A gente vai para. A gente está na quarta parte. Cadê? Cadê, pessoal? É isso, a gente vai para a quarta parte, né? Quarta parte não, deixa eu ver aqui. Calma aí, o tema que a gente tá é. Cadê, pessoal? Tá vendo? Ontem eu não gravei, né? Aí assim a gente aí se perde, né? Um pouco. Não, mas vamos aqui, deixa eu ver. Deixa eu encontrar aqui a minha marcação. É muita coisa, tá, pessoal? Então aqui, né, que a gente está falando o que é a quebra do ciclo espiritual. Então veja o que é que a gente está falando, pessoal. Olha o que está acontecendo. Rapaz, parece que é coisa do espírito mesmo, né, pessoal? Os temas sempre vêm a calhar, tá? Então a gente falou a primeira, a gente vai para a terceira parte, né, pessoal? A gente está começando, mas vamos lá para a gente expandir aqui a nossa consciência. Então, o que é a quebra do ciclo espiritual? E como entrar nesse processo de libertação? Então, é o processo de libertação de quê? Do nosso ego, apego das coisas materiais. Porque não é bom a gente ficar, porque a gente vai largar aí. Talvez a gente precise abandonar tudo aí e fugir, para que a gente não seja massacrado. Então, você tem que vir trabalhando, quebrando esse ciclo. Aí, se você não vem quebrando esse ciclo, vocês vão ficar presos aí. Talvez até aceite. Ah, eu aceito, Satanás, servir você, adorar você. Você não vai resistir igual a Cristo resistiu à tentação. Tá? Então, o que é essa quebra de ciclo? Ele fala, a quebra de ciclo espiritual é um processo de identificar e interromper padrões repetitivos de comportamento, pensamento limitante que se manifesta na nossa vida. Então, essas coisas se manifestam na nossa vida, porque a gente está apegado, né, pessoal? Muitas vezes esses padrões são herdados de gerações passadas ou adquiridas através de trauma não resolvido. Então, às vezes, esse ciclo que a gente entra vem de gerações passadas, a gente repetindo muitas coisas, tá? Que isso vai passando de família em família, tá? Também. E trauma que acontece na nossa vida que a gente não resolve, pessoal. Então a gente entra em um ciclo de sofrimento, dor, tá? Por causa do trauma. Então a gente entra nesse ciclo repetitivo. Não só a gente, às vezes a família, tá, pessoal? Vai passando isso de geração aí. Então, quando uma pessoa desperta, é como eu falei, e como entrar nesse processo de é quando você desperta a consciência. Enquanto você não enquanto você não despertar a consciência, você não entra no processo de se libertar dessas coisas. Tem pessoas agora aí do meio que vai para os templos físicos evangélicos, amigos, estão sofrendo nesses processos há muito tempo.
e eles não sabem como sair do ciclo. Eu conheço muito, tá? Ele fala trauma não resolvido. Esse rompimento envolve diversos aspectos importantes para a evolução pessoal, emocional e espiritual. Então, o rompimento envolve esses diversos aspectos aqui que eu falei. É importante para a evolução humana, para você evoluir. Então, o rompimento, a quebra do ciclo é importante, pessoal. Para você evoluir pessoalmente, né? Emocionalmente, então mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. É preciso quebrar, porque senão você não cresce. Então foi quando eu disse, desde o primeiro vídeo que eu gravei, enquanto a pessoa não desperta a consciência, ela não evolui espiritualmente, ela fica presa no ciclo. Eu tenho que falar bem claro, tá, pessoal? Porque como teve até um aí disse que não existe evolução espiritual, eu gravei até um vídeo, né? O que é evolução espiritual, né? É daqueles evangélicos que, pegando o conceito que muitos pastores falaram, tá? Ele não sabe, não está desperto, não estuda essas coisas, tá, pessoal? E eu sinto muito, estou vendo aí pessoas até aí que se diz famosa na internet, que vocês assistem, tá? Eu não posso falar nome porque talvez o cara venha querer me ferrar, tá? Mas é isso que acontece, tá, pessoal? Então a gente viu isso na primeira, segunda e agora a gente vai para a terceira. A gente parou aqui, né, que ele fala, a palavra de Deus mostra que as pessoas que vivem nesse ciclo, que foram copiado o comportamento de outras pessoas. Então, você vê que a palavra de Deus vai mostrando o ciclo das pessoas que é uma cópia daquilo que vem acontecendo. Ele fala como muitos reis que seus filhos seguiam sempre um modelo de seus pais. Então, como muitos reis, né, mal, mostrava que os filhos continuavam. É por isso que até hoje, tá? Por isso que a humanidade até hoje vem passando esse ciclo. E muitos desses exemplos é para o mal. Então, muitos desses exemplos, tá? São para o mal. Por isso que você vê dentro da humanidade lá, vem gerando pessoas que vêm dominando reis, os filhos, eles vão morrendo e vai passando o bastão de fazer o mal e continuar. E chegou até nesse tempo, nessa realidade aqui. Entende, pessoal? Então a gente viu isso aí, não foi? Parou aqui, aí a gente vai para a terceira parte. Ele fala, por isso, vê nessa história, vemos que quando o pai faz algo errado, o filho, o neto, as gerações seguintes, segue o exemplo. Então, por isso que quando a gente quebra o ciclo, começa a fazer o bem, a gente está quebrando um ciclo. Um ciclo de que vem de muito tempo. Então, isso não é fácil. Então, isso é quando a gente desperta. Então, isso é quando a gente entra na frequência de Cristo. Ele quebra todo isso aí. Você vê o que a gente herdou de que a gente vê de Adão e Eva, né? Você viu o que é que a gente herdou, né? O pecado lá original, o qual só vai ser quebrado com Cristo. Quando a gente crê em Cristo, aceita Cristo, entra na frequência de Cristo, obedece a Cristo, aí é quebrado esse pecado original. Entende, pessoal? Foi o que Cristo veio quebrar para a gente estar livre agora para fazer o bem, para a gente passar de fazer. Então, sair dos ciclos viciosos de erro, pecados
que mantinha a gente numa vibração baixa. A gente quem? A nossa consciência. Entende? Entende, pessoal? Então, ele fala, o filho, o neto, em gerações seguintes, segue o exemplo. São ciclos viciosos. Então, a maioria são ciclos viciosos. E a maioria da humanidade está nesse ciclo vicioso. Não consegue sair. Difícil, né, pessoal? A gente entender essas coisas, né? Mas é isso, a gente precisa seguir a jornada da consciência. E é expandindo a consciência, é sabendo disso. Tá? As notícias ruins estão aí, tudo está aí. A gente vai ter que ouvir. Tem muitas pessoas, por isso que agradecendo aqui. Eu amo seus vídeos. Obrigado, tá, pessoal? Espero que vocês continuem firmes, tá? Porque os tempos estão ficando difíceis aí, tá, pessoal? Então, talvez a gente um ajude o outro, tá? Para ver se a gente consegue, né, se livrar do que vem por aí, tá, pessoal? Mas é isso. Eu até vi uma notícia, né, que o cidadão mostrava que o governo federal aí, né, comprou 52 milhões de sacos. Agora, saco de quê? Saco para compra? Não, saco para colocar cadáver. Cadáver, pessoas mortas. Por que ele fez essa compra agora? Foi agora aí no mês de... Né, a gente está em junho, maio, não foi? Foi no mês de maio aí. Né? Cidadão vazou aí essa compra orbitante aí do governo federal. Mas por que ele está comprando muito saco para cadáver, pessoal? Por que eles estão sabendo que a gente não sabe? Aqueles que estão dormindo que não sabem. A gente sabe o que pode vir aí, tá? Por que eles estão se preparando, pessoal? Para ensacar gente aí. Cadáver. Você entende agora, pessoal? Então, fique atento, tá? A gente está desperto. Então, são ciclos viciosos que é quebrado quando essa consciência desperta para a verdade. Então, só pode quebrar o ciclo quando a gente desperta a consciência para a verdade. Então, a nossa consciência começa a evoluir. É o que está acontecendo aqui com a gente. A gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, tá? Mesmo com nossos erros, a gente tropeçando na dificuldade, a gente abaixa a frequência, ai, oh meu Deus, a gente chora, depois a gente ri, e a gente vai caminhando, mas a gente vai expandindo a consciência, tá? Mas precisa despertar, tá, pessoal? Precisa despertar a consciência para a verdade, mas só se ele quiser, então, mas só se as pessoas quiserem, pessoal. Se vocês não derem crédito, despertar as consciências para essas informações, essas coisas, não acredito não, irmão. Isso só foi um alarme falso, que nada, não vai acontecer nada não, a gente está aqui, curtindo aqui. Se vocês querem continuar essa vida aí, tá tudo certo. Quando o bicho pegar, tá? Aí vocês, ai meu Deus, aí começa a gritar Deus, começa a gritar o santo, começa a chamar os ET para salvar você, tá? Muitos vão fazer isso aí, tá, pessoal? Mas só no momento difícil. Enquanto tá tudo aí tranquilo, tá todo mundo aí forrosando, tá todo mundo Brasil, todo mundo aí tá enchendo a cara, não tá nem aí, tá, pessoal? Sinto muito, tá, pessoal? Olha quanto tempo a gente já está aqui. E olha quantos vídeos eu já gravei, tá? E muitos, olha o meu canal, tá? Ainda bem que tem alguns espiritualistas aí, né? Que estão despertos para a verdade, estão aí, tá? E muitos estão
estão despertando, tá, pessoal? Mas olha aqui, eu estou fazendo um trabalho, tá, pessoal? E você vê a dificuldade qual é, tá? Tem muito contexto aí, tá? Então é isso, mas é isso, tá, pessoal? Vai pegar muitas pessoas de surpresa, tá? Aí ele fala, mas só se quiserem, porque cada um tem o livre-arbítrio. Então, você vai escolher. Por isso que o anticristo ele vai oferecer, igual como ele fez com Cristo na tentação. Ele vai oferecer. Aqui, ó, você vai ganhar tudo isso aqui, ó. Vai ter cura, ele vai apresentar vida eterna aqui, nessa realidade, vai ter cura, vai ter, né, dinheiro aí, riqueza. Aí o cara que está preso a essas coisas materiais, o que é que eles não vão querer? Vão tudo cair na tentação. Vai tudo dizer que Satanás é o senhor dele. Você é meu senhor. Vão tudo prostrar aí. Mas só que já vai perder a verdadeira salvação. E é isso que Satanás quer. Tá? Foi isso que Satanás fez lá com os anjos do céu. Ele convenceu. Os anjos lá tinham livre-arbítrio, então eles decidiram e caíram com ele. E vão ser condenados com ele. Tá? E se você ir junto também, vai ser condenado junto. Tá? Ele fala, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Porque Deus nos criou livre para fazermos escolha entre o bem e o mal. Então, o livre-arbítrio só serve para isso, pessoal. Entre você escolher entre o bem e o mal. É o que vai ser oferecido. Então, está sendo exposto aqui o bem de Deus e está sendo exposto também o mal do inimigo. Vocês vão escolher. Vai ter muita gente que vai escolher aí, muita gente vai receber a marca aí, muita gente vai, por causa da facilidade física. Então, tudo apegada ao mundo físico, tá? Então, pela facilidade, muitos vão escolher isso. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso está escrito na Bíblia. O próprio Cristo também foi oferecido o reino no mundo todo, Pai. Coisas físicas. Até Cristo estava com fome. Ele disse, transforma essa pedra em pão aí, para você comer. Então, fome, então mexeu com todo o sentimento humano que a gente tem aqui, pessoal. Será que você vai aguentar muito tempo de fome? Porque se você não receber a marca, você não vai poder comprar nem vender. Então você pode ficar com fome. Você vai ter que ir para o mato caçar alguma coisa, pescar, comer um peixe lá na brasa, tá? Vai ser dificultoso, tá, pessoal? Tá caminhando para isso, tá? Se a gente não for antes, tá? Aí, porque Deus criou livre para fazer minha escolha entre o bem e o mal. Mas quando nascemos aqui nessa realidade física, não tem uma totalidade de consciência. Então, é o que acontece, a gente não tem uma totalidade da consciência quando a gente está aqui. A gente está, às vezes, inconsciente. Então, você precisa despertar para tomar decisão consciente. Você escolher entre o bem e o mal. Você escolher o benefício do inimigo ou você quiser passar dificuldade com o Criador, sabendo que você vai ter no mundo vindouro, vai ter a recompensa. Será que você faz isso? Olha aí, muitos já estão escolhendo, tá? Os benefícios aqui, eu quero ter isso. Aí muitos líderes desses daí se desviaram aí. Muitos líderes desses, por causa de coisas materiais.
Será que você vai ter negócio de não deixar isso aí? Então, muita gente vai ter essa dificuldade, tá, pessoal? Por estar preso nesse ciclo vicioso aí, tá? Aí ela fala, né? Mas quando nascemos aqui, na realidade física, não temos a totalidade de consciência. Então, não temos, tá, pessoal? Tomar aqui um chá. Tomar um chá aqui para não tossir, né, pessoal? Então, não nascemos com a totalidade da consciência, pois caímos na programação da Matrix. Então, a maioria, né, a gente é dirigido por essa programação. Então, tudo aqui nessa realidade tem uma programação. É por isso que o cidadão, eles começam a falar com a gente sublimamente, né? Para a gente aceitar as coisas, porque ele não pode fazer sem a nossa permissão. Porque Deus respeita, ele sabe que a gente tem um livre-arbítrio. Deus respeita a nossa decisão. Se a gente escolheu mal, Deus respeita a sua decisão. Eles sabem disso, né? Que muitos espiritualistas falam que é uma lei cósmica, né? Da realidade onde a gente está vivendo. Você não, então, por isso que eles avisam. Por isso que você vê aí revista, né, livros, ele vem em mensagens subliminares. Então ele vem falando, avisando as pessoas subliminarmente. Mas as pessoas estão o quê? Não estão entendendo, dormindo. Aí aceita a coisa, então ele começa a ter ação da maldade nessa realidade. É isso que acontece, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Sinto muitíssimo mesmo por isso, tá? Aí ele fala, pois caímos numa programação da Matrix. Então, todo mundo aí segue, tá? Que nos mantém nesse ciclo vicioso de rotina repetitivo. Então, é por isso que a gente está nessa rotina repetitiva. Então, é a Matrix que a gente foi colocado, a nossa consciência. Por isso que quando a menina que estava aqui, né, gravou um vídeo falando que ela estava vendo que estava em um ciclo, ela e a família dela. Aí ela veio perguntar, será que eu estou ficando doida? Me ajuda aí, vocês aí, tá? Da espiritualidade. Será que estão ficando doidos? Será? Entende? Então, pelos acontecimentos que estão acontecendo agora, tá? Muitos estão vendo as coisas que a gente falou, eles estão vendo que é verdade. Muitos estão vendo que a Bíblia é verdade. Então, muitos estão falando aí da Bíblia, né? Principalmente das profecias, tá? Você via que muitos rejeitavam, falavam, ah, isso aí é uma historinha, rapaz. Ah, as escrituras aí, a Bíblia é uma historinha, vocês ficam aí, tá? Então, você viu que muitos zombavam, tá? Muitos dizendo aí, agora muitos estão, tá? Se voltando, vendo por causa dos acontecimentos, né? Pelo menos já estão acordando, mesmo que seja um pouco tardio, mas está acordando, né? Outros ainda estão cegos, estão endurecidos, tá? Então, pessoal, é o momento, tá? Então, estou vendo muitos aí, muitos vídeos falando sobre isso, por causa dos acontecimentos, tá? Simplesmente por isso. Então, que nos mantém num ciclo vicioso de rotina repetitiva. Então, a programação da Matrix. Todos nós estamos. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. Então, como é que a gente faz, irmão? É a pergunta que eu coloco lá. E como, né? Cadê? E como entrarmos nesse processo de libertação, que é essa quebra de ciclo. Como é que a gente faz isso? Despertando a consciência. Por isso que o conhecimento foi escondido, pessoal, da humanidade.
porque é para a gente não despertar, porque ele sabia que o conhecimento, a gente, principalmente da verdade, ia fazer a gente despertar a consciência. E ele quer todo mundo ali dormindo, porque ele quer levar todo mundo à destruição. A mensagem foi passada, né? Misantropia, né? Aversão, ódio, querer destruir a humanidade. Tá? Falaram, não, só foi engano, não foi nada não, é? Olha aí, vocês vão ver, tá, pessoal? Não foi nada não? A mensagem é verdadeira, tá? Então, aí ele fala, assim, muitas vezes, nosso dia a dia, né? E às vezes, assim, muito no nosso dia a dia, isso vai pegando na gente. E sem nos darmos conta, começamos a imitar o comportamento. Então, no nosso dia a dia, as pessoas vão se comportando assim e a gente vai repetindo, pessoal. A gente vai imitando o comportamento, os pensamentos das pessoas que estão atreladas, programadas pela Matrix. A gente vai. Então, a gente é igual um macaquinho, vai fazendo o que os outros vão fazendo. Por isso que a gente que é desperto começa a fazer diferente, a gente é jogado para escanteio. Ah, esse aí é louco, esse daí tá com a cabeça perturbada. Entende, pessoal? É isso que acontece com a gente, porque a gente tá fazendo diferente. Ah, por que ele tá fazendo assim? Ah, se essa pessoa é doida, tá aí acreditando aí nesses livros aí, nesse livro de historinha aí, né? Você já viu essa frase por aí ou não? Entende? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Então, muitas vezes nós, no dia a dia, isso vai pegando na gente, né? É tipo uma influência energética, né? E sem a gente dar conta, a gente inconsciente, né? Começamos a imitar o comportamento, né, das pessoas. Por isso temos que buscar um crescimento cercado de bons referências. Então a gente tem que buscar aqueles boas referências, aquelas pessoas que fez o bem. Principalmente o nosso modelo de espiritualidade é Cristo, de frequências boas. O que é que ele está falando? O que é que os apóstolos que ele ensinaram aos apóstolos, o que é que eles estão falando para a gente fazer diferente? É o que a gente está aqui, né, pessoal? Estudando, observando todas essas situações. Ou você não está? Não quer fazer diferente, quer seguir a bolhada aí. É uma decisão sua, tá, pessoal? Eu não posso forçar isso, tá? Nem Deus, nem a espiritualidade, ele coloca aí para você escolher entre o bem e o mal, tá? Entende? Eu espero que você escolha o bem, tá? Então, cercado de boas referências, de bons modelos, então, de bom modelo de pessoas do bem, de comportamento, né? O modelo mais principal que a gente tem é o modelo de Cristo. É o modelo do bem, é o modelo de frequências elevadas, é o modelo de espiritualidade. Foi por isso que eu falei aqui, tá? Teve alguns aqui espiritualistas, tá? Que achava que sem a frequência de Cristo, tá? Eles iam fazer espiritualidade. De que espiritualidade? Então, espiritualidade de frequências baixas, né? Com os espíritos aí de frequência que vai até enganar ele, porque tem muitos desses aí, tá, pessoal? Espírito enganando alguns espiritualistas aí, tá? Então, eles aí rejeitavam o modelo de Cristo, pessoal. Modelo de espiritualidade. Então, se você rejeita o modelo de Cristo, você está rejeitando o principal modelo da espiritualidade do bem. Então, que espiritualidade que vocês estão fazendo? É uma pergunta, eu coloco aqui, ó. Pode responder aí. Que espiritualidade é essa?
Entende? Porque tem muita gente aí, por isso que eu sou confundido aqui com essa espiritualidade aí, né? Essa espiritualidade baixa, de adivinhação, de fazer feitiço, de fazer, né? Adivinhar coisas das pessoas. Então, eu sou confundido com essa espiritualidade aí que estão fazendo. Que essas pessoas estão tendo relacionamento com esses espíritos de baixa vibração, que são os demônios, pessoal. E vão enganando essas pessoas, estão enganando essas pessoas. Teve algumas pessoas que despertaram para isso, tá? Elas perceberam, não, peraí, eu estou fazendo coisa... Não, não é assim. Então, começaram a perceber que era espírito enganador. Tá, pessoal? Vocês têm que despertarem. Porque senão vocês vão ser enganados tanto por gente aqui física como por esses espíritos. Tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? E às vezes a minha espiritualidade que eu estou fazendo aqui é confundida com essas espiritualidades. Por isso que vocês, a maioria que estão aqui assiduamente, no começo, vocês ficaram com o pé atrás. Quando eu estava falando de espiritualidade, né? Então vocês ficaram assim, observando com o pé atrás sobre a minha pessoa. Tá tudo certo, tá, pessoal? Pode examinar mesmo, tá? Sem problema nenhum. Então, bom modelo, né, de espiritualidade e de comportamento. Porque sabemos que hoje, infelizmente, muitas famílias estão disfuncional, com pais que não são exemplo para seus filhos e não sabem guiar os seus filhos, vivendo um casamento conturbado, né? Mas Deus, seu Criador, tem uma rota de uma história para você. Então, Deus tem um modelo dele de família, né? Que está sendo destruído, tá, pessoal? Esse modelo de família hoje, a maioria, tá, das famílias hoje é o que ele fala, essa palavra aqui, é uma família disfuncional. Vocês sabem o que é isso, uma família disfuncional, pessoal? Não é uma família, né? Como a família que Deus criou, o homem e a mulher, e vem os filhos. Você vê que hoje é a mulher que cria, e tem outros que é o homem. Tem vezes que nem a mulher que cria é a avó, o filho. Então não existe um modelo, tá, pessoal? E a maioria dos jovens de hoje estão vivendo essas famílias disfuncionais. Por quê? Ele fala que o casamento, a convivência, né, do casamento estão conturbados. Então, o homem e a mulher agora não conseguem se dar bem. Aí tem mão de Satanás, tá? Porque ele quer quebrar essa família. E tá conseguindo aí, tá, pessoal? Enquanto vocês não acordarem para isso, ele vai conseguir terreno. E é o que eles estão conseguindo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Em falar essas coisas aqui para vocês, mas eu tenho que falar para vocês refletirem. Vocês vão tomar sua decisão. Se vocês vão querer despertar, ou vai continuar nessa vidinha aí que você acha até o momento que essa vidinha vai acabar. Esse modelo de vida que você vai acabar. Tá, pessoal? Então, por causa disso, alguns pais não se tornam um exemplo, né, para os filhos, porque a família está disfuncional, os casamentos agora estão tudo conturbados. Olha aí, pessoal, né, no meio onde devia existir consciência, devia existir pessoas despertas, o meio, né, que se diz evangélico aí,
né? É o número agora de separação está nos evangelhos. Destruiu a família. Entrou lá, Satanás entrou aí nesse meio. Entrou quebrando. É por isso que agora os evangélicos estão aí. Né? Esses templos aí religiosos sem nada. Muitos é dispersos. Muitos não entendendo nada. Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque era para esses grupos, né, que se diz evangélico, estar forte. Todo mundo agora, nesse momento difícil que a gente está, um ajudando o outro forte para poder lutar para que não seja a humanidade sucumbida. Mas olha agora como está aí. Um brigando contra o outro, um querendo ver o seu interesse do outro. E isso o inimigo está aproveitando. Eu sinto muito, tá? Era para estar aí os grupos fortes, tá? Trabalhando aí para a humanidade, tá, pessoal? Mas veja o que aconteceu. É isso, tá? E muitos aí aproveitadores, né? Entraram aí, principalmente os líderes, pastores, levaram o dinheiro, ficaram ricos aí, tá, pessoal? Tem até agora pastor aí que fizeram um bunker também, tá? Não é só a elite mundial que fez os bunkers, não. Por que eles estão fazendo bunker? Porque eles sabem que vai acontecer coisas aí pesadas, tá, pessoal? Até também agora eu vi, tem pastor que fez um bunker também. Com dinheiro aí que vocês, né? Arrecadaram aí, deram aí a vocês aí, deram aí, fizeram o bunker dele. Tá? Para ver se ele sobrevive e vocês ficam aí, tá? Mas ele disse, mas Deus, seu Criador, tem uma história para você. Então, Deus quer traçar uma história diferente, tá? Assim, antes de entrarmos nesse mundo, Deus já tinha escrito todos os nossos dias, né? É isso que fala lá em Eclesiastes, né, pessoal? Ele não tem plano de desgraça para a gente. Então, nunca o plano de Deus é de desgraça para a gente. Vergonha ou tragédia para nós. Então, Deus não tem. O plano de Deus é sempre para nos dar esperança em um futuro melhor. Tá lá em Eclesiastes, né? Daqui a pouco a gente vai ler, tá, pessoal? Então, o que mais? Por isso que a gente, né, temos que, como é que se diz, entrar nesse plano que Deus preparou para a gente. A gente tem que entrar, pessoal. Porque você pensa que está seguro, né? Porque é isso que o inimigo vai falar aí, né? Você vai estar seguro agora. Agora a gente está seguro, a gente tem prosperidade. A gente tem tudo aqui. Tá? Aí vocês vão ver como é que vai estar seguro. Vocês vão ter que adorar aí, na marra aí a Satanás, tá? Por enquanto você estava inconsciente. Eles vão trazer a consciência para você escolherem. E muito vai escolher pela facilidade da vida física que vai ser apresentada. Tá? Sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Mas, cadê, pessoal? Vamos parar aqui, né, pessoal? Vai dar 60 minutos. Deixa eu ler aqui. Ele fala, por isso não é a sua família que determina o seu sucesso ou a sua trajetória, mas sim o quanto você se apega ao Criador. Então, a gente não pode ser determinado, né, pessoal, pela nossa família. A gente tem que entrar no plano do Criador que ele preparou para a gente. Então é ele que já traçou o plano para a gente, colocou na nossa alma o propósito, né? Eu tenho um vídeo aqui gravando o que é o propósito espiritual. Tá aqui. Se vocês dizerem, não tenho tempo, eu vou para
vou assistir a Copa, eu vou a São João. Ah, então tá bom. É uma escolha sua. Mas na hora que o negócio apertar, vocês vão querer. Talvez não tenha tempo para a gente estar aqui estudando, parando para pensar, tá? A gente só vai ter tempo de fugir, tá? Tá certo? Então, o sucesso ou a sua trajetória, mas sim o quanto você apega ao Criador. Então, quanto apega ao Criador. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais fácil será para você identificar a direção que Ele tem para a sua vida. Então, o que é que a gente faz para saber esse propósito, pessoal? É a gente nos aproximar de Deus, pessoal. Vai ficando mais fácil porque Ele vai revelando, você vai identificando a direção que Ele tem para a sua vida. Ele vai mostrando para você. Tá? Então, como é que eu faço para saber, irmão Samuel, sobre o meu propósito? Então, se aproxime de Deus, tá? Perto de Deus, aí vai ficar mais fácil, ele vai falar com você. Então, isso vai requerer de você sair dessa frequência mais baixa e ir para uma evoluída. Começar a vibrar na frequência de Cristo, né? Andar ali fazendo bem. Então, quanto mais você diz, ele vai revelando o que tem para você, tá? Aí ele fala, como é a direção que ele tem para a sua vida. Em vez, às vezes existe ciclo familiar ou atuação espiritual e demoníaca prendendo a pessoa nessas repetições de história ruim, de desgraça por gerações, mas nós que quebramos isso em Cristo. Então, isso é quebrado. Então, tem pessoas vindo de gerações, tá? Com espírito perturbando ali, atuando ali na família, no ciclo familiar, né? Prendendo essas pessoas nessa história de repetição, de história ruim, de destruição, né? De desgraça na vida das pessoas, né? Então, e vai ser quebrado quando você despertar, entrar na frequência de Cristo Jesus. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Então, a gente quebra esse ciclo quando é isso que acontece. Senão a gente fica preso aí. Sinto muito, tá? Tá certo, pessoal? Então, vamos parar aqui. Vai dar 60 minutos. A gente tá na terceira, né? Então vamos para a quarta parte, tá? Vamos continuar esse estudo, tá, pessoal? Enquanto a gente tem tempo, tá? De expandir, de se arrepender, de entrar em outra frequência, tá? Porque talvez não vamos ter tempo. A gente vai ter que se preparar agora espiritualmente e preparar a nossa mala, tá? Porque o tempo está se findando, tá, pessoal? Tá bom? Amanhã, tá? Se Deus quiser, se a gente não sair fugido daqui ou algo acontecer com a gente continua a estudar continuar esse estudo desse tema, né? Que é a quebra do ciclo espiritual. Tá bom, pessoal? Amanhã, se Deus permitir, tá? Quero agradecer a vocês aí, tá, pessoal? Vocês que estão me dando aí audiência, vocês que estão comentando meu vídeo, tá? Tá falando assim que ama meu vídeo, tá? Obrigado aí, tá? Eu espero que vocês continuem, tá? As coisas que eu tô falando aqui possa trazer consciência para vocês, tá? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!
Tchau!